Olá! É incrível o poder que alguns eventos têm de nos inspirar e estimular, e é assim com o Salão do Móvel de Milão. Recentemente aconteceu a edição de número 61 dessa que é a maior referência mundial em design imobiliário. E a nossa equipe de marketing que esteve por lá, como não poderia ser diferente, voltou aí com a cabeça cheia de novas ideias e tá aqui para compartilhar com a gente esse conteúdo que é muito rico e exclusivo. E estão aqui comigo então, começando por lá, Clarice, gerente de marketing, Simone, que é a nossa analista de merchandising, Stephanie, que é designer, e o Pedro, que é designer, Stephanie da marca Eliane e o Pedro, designer da marca Elizabeth. Bem-vindos, sei que vocês estão aí ainda energizados do Salão de Milão, então eu gostaria de saber, pra gente começar, como é que foi a experiência de cada um. Começa, Clarice, por favor. Bom, vamos lá, né? Milão é sempre rico em todos os aspectos, né? Eu acho que Milão por si só já é uma experiência incrível, né? Então, a cidade, nessa semana a cidade se prepara demais para receber os turistas e para receber principalmente esse público, né? Voltado ao design, voltado à arquitetura. E eu acho que essa edição específica, ela foi muito rica, porque ela marca, eu acho, o retorno, né, pós-pandemia, marca todo esse encontro, né, de todo o universo do design, e a gente pôde presenciar lá, acho que situações bem inusitadas, assim, alguns contrapontos de tudo que a gente veio ouvindo, e também o reforço, né, de tendências que a gente já acredita, que a gente já segue, que a gente já se inspira. A gente pode acompanhar o quanto isso ainda permeia o universo, né, do design, da moda, da arquitetura, da arte. Então, Milão é sempre uma experiência incrível, tanto dentro como fora do salão. E eu acho que a gente pôde, acho que só vivendo, né, só a gente estando lá que a gente consegue sentir toda essa energia que gira ao redor da cidade, né, pessoal? Vamos lá. Para mim foi uma oportunidade única, eu nunca tinha ido para Milão, né? Especialmente para feira, eu nunca tinha ido. Milão para mim foi uma cidade transitória. Eu chegava na Itália por Milão, ia para outras cidades, para outros eventos, nunca tive a oportunidade de participar desse evento e para mim foi fantástico, uma experiência única realmente, onde a gente sai da casinha, né? A gente costumou falar muito isso, né? A gente muito voltado a produto cerâmico e a gente acabou vendo outros tipos de produto, outros movimentos e isso foi muito enriquecedor, eu acredito que para todos nós. Né? O que a gente sempre comenta, a gente já comentou bastante sobre esse assunto, é um assunto inesgotável, né? Mas o que a gente comentou foi isso mesmo, né? Que a gente pôde ver a lenda do nosso horizonte, que é a cerâmica, e também perceber que o que a gente faz aqui tá linkado com tudo que a gente viu lá, né? Então que a gente sim tá acompanhando, mesmo sem ter ido lá antes, mas a gente tem uma equipe toda engajada já nessas tendências e a gente conseguiu traduzir um pouquinho do que a gente viu e linkar até com os nossos produtos, né? Acho que vivenciar diretamente lá na fonte, né? Acho que é muito inspirador, é muito imersivo, né? Então a gente está lá no local onde, né, é considerada a capital da moda, do design, a gente consegue captar muitas informações e trazer para os nossos produtos, né? Então é uma experiência inigualável, né? É uma fonte inesgotável, Inesgotável, né? Milão, a gente ficou lá 7 dias e a gente não conseguiu ver tudo. Sim. Né? Porque se você ficar 10 dias tem coisa para ver, 20, 30, então não acaba a fonte de inspiração. Eu acho que tem um ponto também bem relevante, porque a gente pôde presenciar essa retomada desses encontros, né? Então, muito brasileiro. A gente encontrou pessoas desde o aeroporto, né? A gente já saiu do aeroporto encontrando pessoas. E aí, pelas ruas de Milão, a gente pôde encontrar os profissionais, a gente pôde discutir, a gente pôde debater olhares, né? Sentar para tomar um café e aí olhava para a mesa do lado, encontrava as pessoas. Então, muitos brasileiros, muitos profissionais bebendo dessa fonte, que eu acho que marca a retomada pós-pandemia, né? Eu acho que a gente vem de um processo de restrições e eu acho que Milão abriu essa porta novamente, né? Para as feiras internacionais, para esse movimento, para essa troca. O brasileiro sempre é muito caliente, né? Nesse sentido de chegar, de sentar, de conversar, de ter essa troca. E o legal também foi que a gente entendeu, né, um pouco mais que o piso e o revestimento cerâmico, ele é parte de um todo, né? Então são vários elementos que compõem um ambiente, uma mudança
E aí tudo tem que estar interligado, tudo precisa conversar, tudo precisa ter uma linguagem, e é isso que a gente pôde perceber, né? Porque a gente viu desde metais, estofados, tecidos, então foi bem legal porque a gente viu um todo, né? Nos ambientes, isso foi muito, muito legal. E como a Stephanie disse, a equipe já vem numa tendência e a gente confirmou o que a gente já vinha vindo. Muitos elementos, muitas cores que a gente viu, a gente fez um link com os nossos produtos, tanto os produtos Elizabeth como os produtos Eliane e Decortalis. Então, como a gente está no caminho certo, né? Isso só reforça que é importante, tá? É importante presenciar e que sim, que nós estamos no caminho certo. Agora, vocês falam tendência pra cá, tendência pra lá, assim, tem um momento que eu acho que tem que ir afunilando, né, pra não falar sobre um todo, que senão o negócio se perde, porque, como o Pedro falou, acho que tá tudo muito interligado, mas tem um momento que a gente precisa focar. Então, eles definem muito em macro tendências, né, que são esses principais temas que vão ser abordados. E eu tô aqui com essas macro tendências que foram abordadas lá no Salão de Milão. Rapidinho, então, cores e contrastes, o touch me, madeiras da New Black, elípticos e oblongos, naturalismo, neorripados, geolineares, scrap metal, handmade, discoteque, transparências e reflexão e outdoor. Um monte de coisa para vocês falarem. Muita coisa. O que mais despertou a atenção de vocês? O que vocês olharam dessas macro tendências e disseram assim, meu Deus, a gente já tá fazendo isso há um tempo, porque a gente trabalha também com os olhos lá na frente, né? O que vocês absorveram de tanta coisa? É possível absorver? É difícil, na verdade, né? Mas eu acho que a gente fez uma coisa até inteligente, né? Que foi levar diferentes olhares. Né? Então a gente tem um olhar de produto, né? Tem um olhar de conceito, tem um olhar de merchandising, a gente conseguiu dentro, né, da expertise de cada um ter visões diferentes, e eu acho que a gente tem até tendências prediletas diferentes, né, por causa disso. Mas você falou uma coisa que é super relevante, assim, são muitas macro tendências, mas em alguns momentos elas se chocam, se né? complementam, se né? complementam, Elas se assim. complementam. Você Acho olha que o espaço e você vê, nossa, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. É uma coisa meio louca, porque há pouco tempo a gente quase que falava sobre linhas, né? Vamos seguir uma linha X, uma linha Y. Minimalismo. E hoje a gente vê essas tendências trabalhando em harmonia, né? Sim. Então, falando, né, minha visão, eu acho que esse despertar para as cores foi algo que eu trouxe de uma forma muito latente. Eu acho que trazendo o conceito, a gente vem de períodos muito sombrios, né? Principalmente no Brasil, assim, né? Então, pandemia, né? Eu acho que todos esses conflitos, esses extremismos, tudo que a gente vive, eu acho que trouxe um pouco esse olhar para dentro de casa, a gente acabou se fechando um pouco mais. E eu vejo, né, a minha imagem desse isolamento é muito cinza, né? Então eu vejo assim, quando eu penso em isolamento vem aquela névoa, né? Principalmente quem trabalha nessa parte criativa que tem muita troca, né? E a gente está sempre, né, muito aberto a vários estímulos. E eu acho que a gente viveu os últimos 3 anos aí um processo muito restrito, né, de acesso a cores e a estímulos. Né? E chegar em Milão e se deparar com isso, né, com cores laranja, vermelho, pink, deu até uma energizada. Tá todo mundo né? sufocado, né? Vamos botar um pouco de cor aqui. Teve um movimento muito grande também, eu acho, dessa coisa do minimalismo, do essencialismo, ter só o que tu precisa. Então vai ter uma parede branca e um sofá branco pra nunca mais se incomodar e, sabe? Então, as pessoas estavam muito saturadas aquele ambiente disso. bem clean que tu conseguia, Exatamente. né, casar com qualquer coisa. O básico pode ser colorido, né? Pode ser alegre, pode ser divertido. Eu acho que teve um pouco disso. E para cada um funciona de um jeito, né? Um gosta de cores mais intensas, outro gosta de cores mais pastéis, outro gosta de cores mais neutras, e tá tudo certo, nada é errado, né? O importante é você se sentir bem no ambiente, né? A gente até comentou muito isso, né? Sim. O importante é você estar bem, que é uma das coisas que acho que a maioria das pessoas que passaram por esse processo da pandemia e de reclusão, quando tiveram que ficar naquele mesmo ambiente praticamente um mês inteiro sem poder sair, né? Alguma coisa incomodou em casa. Eu sou exemplo disso, até já comentei que tinha coisas que eram lindas, eram assim dignas de uma capa de revista, ok, mas que não tinha muito a ver comigo,
né? Então acho que isso também te dá essa liberdade de você, não, peraí, deixa eu fazer um pouquinho com a minha cara, né? É tendência, mas aquela não é minha cara. E por isso que a gente fala de 3 ou 4 tendências de cores, né? Isso. Justamente por isso, porque tudo é certo, tudo é ok. O importante é você estar bem com você mesmo. O que a gente viu lá? A gente viu azul com vermelho, rosa com verde, a gente viu cores misturadas, a gente viu tudo muito maxi, a gente viu tudo muito mínimo também. Também, então a gente tinha um sofá Fendi com uma almofada terracota. E a gente viu uma cadeira azul num cenário verde-limão. Então, tinha os ambientes bem saturados, né, de informação, que também, né, traz bastante alegria, aquela explosão de alegria, mas também tinha aqueles ambientes mais minimalistas, mais monocromáticos, né? também, e que tinha aqueles pontos não focais. Somos feitos em padrão, então porque aquilo que nós vamos usar tem que ser um padrão. Exato. Eu acho que teve um momento que marcou, assim, eu acho que foi a nossa chegada a Milão, né? A gente, sempre é uma viagem super cansativa, né? Então tem aeroporto, toda aquela tensão, enfim, viagem. E aí a gente chegou e foi super engraçado porque a gente mudou o nosso roteiro, porque nós chegamos em Milão e foi no dia que a gente chegou em Milão, o piloto na aeronave falou, olha, amanhã a previsão é chuva, né? E aí a gente falou, será? Né? Então, um dia tão bonito. O sol tava lindo, o céu azul, um sol maravilhoso, enfim. E no outro dia, aquele dia cinza, chuva, frio. E a gente ia fazer o circuito externo, a gente ia pra Brera no dia e a gente falou, vamos mudar o roteiro, né? Então vamos pro Salão do Móvel. E a gente tava meio, né, sabe aquela história que quebra a rotina, assim, quebra o planejamento, deu aquela murchada, assim, de não vai dar, vamos pro Salão do Móvel, né? Do móvel a gente foi, pegamos o metrô errado, a galera pegou o metrô errado, aí eu cheguei na estação, cadê vocês? Pegamos o metrô errado. Essas coisas que acontecem. É chique, né? Pegar um metrô errado em Milão. É muito legal se perder em Milão, né? Então, enfim. Na verdade você nunca se perde, né? Porque tudo é legal, né? Então você nunca tá perdido. A gente chegou na feira, entramos, enfim, mudamos, né? O ingresso, enfim. E a gente chegou e o primeiro stand que a gente entrou do primeiro pavilhão, assim, o primeiro espaço foi o espaço da Cartel. E a Cartel tava super colorida, sabe? Assim, parede laranja, móveis amarelo, roxo, azul intenso, muita cor, assim, muita composição. E aí a gente entrou e deu aquele uau! Aquele ânimo, né? Uma alegria. Assim, pra todo mundo. E eu acho que a gente sentiu um pouco que é essa sinergia da casa, sabe? Da casa alegre, da casa feliz. A gente teve a oportunidade, eu e a Simone participamos de um bate-papo com o CEO e o diretor de criação da Dolce & Gabbana, e eles contaram muito do processo de desenvolvimento dos produtos do Dolce & Gabbana Casa, né? E eles resgataram muito isso, assim, de que o lar precisa trazer essa energia, essa alegria, né? Ele é um repositório de energia. Então, como que a gente traz isso para dentro de casa? E aí o que a gente pôde ver lá nesse aspecto de tendência de cores é que talvez o ajuste é na intensidade, né? Então, assim, tinha o laranja, muito laranja, que a gente olhava e dizia, nossa, né? E aí tem exemplos do Louis Vuitton, né? Trazendo o laranja super pink, assim. E tinha o laranja, né, quase que um pastelzinho, bem assim, suave. mas que trazia essa... A cor, mas bem... A cor, então tinha, eu acho que o grande aprendizado, acho que no circuito cores foi a intensidade, né? Como você dosar essa intensidade, como você consegue trazer isso para o seu ambiente, né, para o seu convívio sem ser agressivo. Eu acho que a palavra seria democrático, eu acho que tu tens ali o forte, mas também tem o pastel, mas também tem o Fendi, que foi um outro grande movimento que a gente prestou atenção, que foi toda a questão de tu ter o Fendi ainda como pano de fundo, ou de repente como uma peça principal, mas ter a cor como um ponto, um contraponto. Focal, né? Então teve essa democracia entre as cores, entre esses tons bem naturais, né, que não foram manipulados ainda. E a gente vinha num conceito muito grande de que muitas cores não é legal. E isso é uma disruptura, né? Porque você pode misturar cores de intensidades diferentes desde que elas se conversem. E foi isso, né? A gente viu muitos ambientes com várias cores e você olhava e falava, uau, é legal. E trabalhar a variação dela também, né? Não é ruim, é legal.
Então, a gente isso, até isso trouxe também. ali os exemplos de Paula Lente, né, que faz muito bem isso, assim, essa composição de cores e intensidades. E nos mostra isso, né? Que o verde não precisa ser o verde que a gente está acostumado a mentalizar e que a gente conhece. Né? É a variação dele trabalhar, né? Uma Infinidade cartela de verdes. gigantesca. Algum vai caber ali, vai pra todas as combinar. cores. Não, Galápagos, né, da Eliane esse ano, Sim. ela é uma palavra que traduz toda, não um verde, Mas a diferente gama dos total. anos anteriores, Total. mas traz toda uma cartela com variedades de verdes, né? É aquilo que vocês comentaram, pensa numa planta, pensa num verde, cada um vai pensar num verde diferente, né? Então por que não a gente favorecer isso? Agora uma coisa que me chamou muita atenção, que eu já ouvi vocês comentarem, é que tudo era usável. A gente é muito acostumado a ver desfile de moda e a gente vê aquela moda num conceito, né? A gente causa um estranhismo às vezes, né? Que a gente, um certo choque, ver aquela pessoa desfilando e a gente pensa, meu Deus, eu nunca usaria. Ou então, só tem é usável. muito usado, eu usaria. Mas lá acho que tudo era Tudo era usável. usável. Tudo era usável. A gente entrava assim nos estandes e a gente via uma casa completa e eu quero levar tudo pra mim. Quero morar porque aqui. Era algo real mesmo. Tipo, o móvel era real, a cozinha, o tampo da mesa, o sofá. Óbvio que a gente tem designs às vezes um pouco mais elaborados, um pouco mais psicodélicos, um pouco mais loucos, mas era usável, tudo era usável, assim. Então eu fiquei bem impressionada com isso, até comentei que a gente costuma entrar nessas lojas de luxo e imagina que algo vai ser muito doido, porque é luxo e linka com essa coisa da passarela. Só que não, assim, a gente foi na casa Armani, que tinham coisas maravilhosas. A Fendi foi a minha preferida, eu queria morar lá dentro, eu queria levar as outras coisas. Tudo embora. Na frente, é Me verdade. lembro muito de uma frase, acho que do Steve Jobs, que ele diz, né, que design é função. Isso. Exatamente. A gente Perfeito. pensa que o design vai ser uma coisa Exato. muito Não é aquela elaborada, coisa brega. mas Não. ele tem que ser do dia a dia, né? Ele tem que te exato. facilitar e te trazer beleza. A estética é importante, mas a função é superior. E ele tem que ser de simples compreensão, né? Quando você olha e entende para que tá aquilo, pronto, tá feito. É, Né? verdade. Agora, quando tu começa, tem que explicar muito o porquê, aí é porque tem alguma coisa errada. Falhou um ponto. Falhou um ponto, né? Talvez a simplicidade da apresentação, mas quando As tu marcas tem não que estão mais gritando, Exato, né? Tipo, o F exato. da Fendi tava lá no papel de parede, mas era um tom sobre tom bege, não tava aquela logo gigante. enorme. E pulando, saltava, não. muito elegante. Era assim, mais integrado com tudo, era muito integrado. Combinação, Até a usando mistura. O exemplo, né? Assim, a Vivian falou do Steve Jobs, mas Dieter Hans falava isso, assim, né? De que o design ele é acessível, ele é democrático, na verdade, né? Design é isso. E a gente conseguiu enxergar, até mesmo aquilo que não faz o seu estilo, a gente olhava e dizia, eu usaria. Né? Eu teria essa almofada pink, né, de buclé na minha casa, né? O buclé é um tema, né? é um tema, gente. Então. Assim, Acho que antes de falar de buclé, a Clarice comentou sobre as cores, né? Na minha opinião, para mim, o que me chamou a atenção foi o Touch Me, né? Porque tudo era textura. Gente, era uma coisa incrível, né? Incrível. Tudo, desde o vasinho tinha textura, o tampo Acho que era de a saudade mesa. de tocar as cores. Exatamente, foi o que a gente falou concluiu, muito foi o que a isso gente lá. concluiu, justamente isso. Ficamos aí 2 anos, até um pouco mais, né? Quase 3 3 anos. Não toque, lave a mão, passe álcool, Meio de distância. tire o sapato, não sei o quê. E até a gente conversou que quando teve a primeira abertura, a gente não sabia nem como cumprimentar as pessoas, né? É com a mão, é com o soquinho, é com o beijinho, a gente não sabia o que fazer. Pode chegar né? perto, não pode. Exato. Do toque. Perfeito. E a gente viu justamente isso, que tudo era textura. Eu acho que o buclé tudo. veio disso, do tecido ter uma textura Uma que tatilidade, né? seja mais gostosa, né? Tudo, desde a textura da trama, desde a textura que a gente vai falar depois do ripado, tudo tem essa textura que é para trazer esse aconchego que a gente ficou tão carente durante todo esse tempo de pandemia Todos os e tudo produtos mais. trazem uma E o sensação, buclé, né? que a gente brinca, é porque ele tava exatamente em tudo. E é um tecido tudo de bolinha, ele tem uma textura, ele não é flat. Ele é fofinho, ele é Traz aquele aconchego, agradável aos vontade olhos. de... Que remete também, né, a um estilo mais retrô de um passado, porque o buclé já foi muito sucesso antigamente. E ele voltou. E realmente ele é voltou bem- justamente para dar essa sensação e o mix de textura, né? Então você tinha o tampo da a gente mesa viu isso, veludo, falar. muito veludo. Boa pelos, lembrança. né? Tecidos com
pelos, assim. Os carpetes, né? Os carpetes e tapetes Com assim, pelos bem muito altos, altos, muito altos, assim, até uma coisa que não é normal. Não, o tapete mais, a gente né? olhava, parecia grama, assim, né? E aí eu acho que vem um pouco dessa nossa necessidade também do contato, né? Essa história de... eu acho que o salão foi um pouco disso, foi o convite pra gente tocar. E não era... era até engraçado, assim, mas você chegava nos espaços, o pessoal tava deitado no sofá, abraçado nas almofadas, assim, experimentando, uma sensação muito de aconchego, de conforto. E eu acho que a gente passou num processo tão frio, que eu acho que Milão esse ano foi muito esse convite para toque, né? Para tocar nas coisas, para sentir, para trocar experiências. Então Acolheu de fato o visitante. acolheu. Né? A gente olhava o espaço e diz, nossa, vontade de deitar nesse chão, de passar a mão nesse sofá. Aquele ambiente Abraçar super uma convidativo, né? Ele quer que tu fique ali, ele te convida, né? Ele é muito aconchegante. Uma boa lembrança é que, assim, normalmente quando a gente vai para alguns eventos, assim, eu já fui para alguns, as meninas também, a Chairside, a Sevisama e outros, são ambientes, assim, muito restritivos. Você não pode tocar, você não pode mexer, não pode tirar foto. E Milão, não, era aberto, você podia sentar. Tanto é que a gente fez 3.000 fotos, mais ou menos. Tem um acervo... Contidos. E era difícil tirar foto, porque sempre tinha muita gente sentada, muita gente conversando, tomando café sentada no sofá ali da mostra. Aí, a gente, né, num primeiro momento, choca, né? Você olha e fala, nossa, que falta de noção do povo, né, sentado. Aí você começa a entender... No último dia vocês estavam todos deitados. Praticamente. Mas por quê? Porque a gente estava exausto, né? 18 quilômetros por dia caminhando. Até porque a gente entendeu que o propósito, né, é justamente esse, é trazer o acolhimento, né? Então as pessoas podiam sentar, tocar e abrir as portinhas e a experiência, detalhe, né? Viver a experiência, que é muito importante. Exatamente. Tocar, tu sentir. Assim, tipo, um móvel caríssimo, né? Da Armani. Como que a pessoa tá mexendo ali, gente? O que tá acontecendo? Não, podia mexer na penteadeira. Mas vocês falaram uma coisa que eu acho que foi muito... e a gente até fala sobre isso, né? Em todo o material que a gente gera, que são essas tendências comportamentais também, né? Da gente ter esse olhar, esse macro movimento de ter o humano no centro, né? Então, os desejos pessoais, as expectativas pessoais, o contato, o conforto. A gente até trouxe ali como exemplo uma foto do Dolce & Gabbana que nessa coleção ele mostra muito isso, assim, é o pé no chão, é a textura, é se sentir acolhido pelo ambiente onde explorar você todos está. os sentidos, né? Exato. E aí a gente falando muito sobre isso, eu acho que eu sempre trago esse tema porque mudou muito a minha visão, assim, que é justamente fazer essa revisão dos conceitos da casa, né? A gente veio de um processo aí onde você sentava com as pessoas e a pergunta era como é que você quer a sua casa, né? E aí saca o celular do bolso e 2.000 fotos do Pinterest, eu quero esse, eu quero esse investimento, eu quero esse sofá, olha que maravilhoso isso, não sei o quê. Então assim, a gente estava muito com o olhar para o outro, né? Para mostrar para o outro, para o que o outro está fazendo. E eu acho que agora o processo ele muda um pouco, é muito mais para que você quer essa casa. E eu acho que a gente percebeu isso lá, né? Para que você quer essa casa? Eu quero essa casa para viver em contato com a natureza, eu quero essa casa para criar os netos, eu quero essa casa para eu me reconectar, eu quero essa casa para trabalhar, né? Que é uma nova rotina que a gente tem, trabalhar em casa. Para me exercitar, né? Para me exercitar. Então, o como foi substituído, né, pelo processo de o que você espera desse ambiente. E aí, assim, a diversidade de opções é gigante, né? E a sensação que eu tive é que não interessa o tamanho, né? Pode ser um apartamento de 60, pode ser um estúdio de 20, pode ser uma casa de campo enorme, uma casa de praia grande, uma cobertura, mas o cuidado que tu vai ter agora nesse movimento todo é igual, assim. Então, o cuidado, né, de todo esse espaço acabou se tornando um grande movimento de que a pessoa quer chegar, independente do tamanho e do sonho, quer chegar dentro de casa e encontrar um lugar Se sentir bem
bem eu mais. acho que é isso. Mais do que mostrar para as outras pessoas que você tem uma casa bonita, é você se sentir bem na casa que você está. É se sentir conectado com o teu ambiente, né? Exato. Tu entrar dentro, sentir aquele refúgio, sentir super à vontade e sentir que aquilo é teu, né? Tua essência. Acho que é isso que é importante. Agora, a gente falou do buclé, né? Na volta do buclé, que tava em tudo, né? Na cortina, no sofá, na almofada, nas roupas, né? Porque Milão também é um grande moda. centro de moda, né? Sim. Então, você passando, né? Até pelas marcas de luxo, você via isso. A gente falou muito da volta do buclé, mas tem outras tendências que a gente viu um retorno muito intenso, assim, mas com releituras, né? Então a gente teve a volta do preto e branco, né? Muito forte, mas o que a gente percebe, acho que depois a gente até pode colocar umas imagens ali, é que o clássico preto e branco, ele vem mais descontraído, né? Ele vem compondo ambientes com cores. Ele é menos formal, Ele é né? menos formal, porque exatamente. Quando veio o preto e o branco, que foi ali em 2017, 2018, mais ou menos, que teve esse conceito do black e white, ele era muito formal, muito clássico, né? Dava a sensação de um nível superior, ele não me toque, não me rele. Exato. E agora não, ele faz parte de um todo, né? Então você tem as cores, aí você tem o preto, você tem o branco, e todos eles se compondo. Eu achei bem interessante esse retorno do criando preto um e branco. contraponto né? com ambientes bem coloridos, né? Então ele entra às vezes como protagonista dentro do ambiente, chamando e contrastando, né? Bem interessante. E tão descontraído que ele veio como geométrico, como listados. E Sony né? trouxe muito forte o preto e branco geométrico, mas também Texturizados, trouxe as mesmas né? leituras coloridas. Colorido. Assim, O preto e branco e um colorido junto. Exato. Uma coisa que vocês tocaram aí que eu achei bem interessante também, que eu queria ouvir um pouquinho, era sobre o out-indoor, que é esse híbrido, né? A gente tem falado muito sobre o híbrido, né? Eu acho que isso, com certeza, né? Que vocês viram lá, que veio para o design, veio para a arquitetura também, que eu não preciso mais engessar um mobiliário, um item para a parte de dentro, esse aqui é para a parte externa. Assim, os ambientes se abriram, né? Os espaços se ampliaram, a gente passou a abrir a sacada para ampliar os nossos espaços, né? Trazer as pessoas para próximo, e eu acho que isso favoreceu essa tendência de dizer, olha, isso aqui é para tudo, não é mais para limitar para dentro ou para fora, né? E eu acho que o cuidado, né? O que a gente percebeu foi um cuidado, um zelo para a parte externa, quase como uma referência para a parte interna também. Em alguns momentos a gente até ficava confuso, né? Isso aqui é uma parte externa, uma área interna, né? Esse móvel pode ser usado dentro, pra fora. Onde? Então, a gente falou dos tecidos, das estampas, e eu acho que essa foi uma novidade, assim, para mim. A gente um viu leque de possibilidades. outros materiais na parte externa, né? Então, a gente vê o próprio buclé para a parte externa, né? O tecido, né? Tapetes para a parte externa, Exato. tecidos, os próprios revestimentos se confundem em algum momento, né? Se ele é externo, se ele é interno, se ele é continuidade. Então, acho que a gente veio do processo, né, no período de isolamento que a gente trouxe, a gente falou muito sobre biofilia, né, a gente trouxe as plantas para dentro de casa, a gente trouxe o contato com a natureza, e agora, nesse momento de abrir, né, que a gente volta a olhar para o mundo, a gente está levando a casa para os lugares, né, isso eu acho que foi bem legal também. E cuidar do exterior também, né, da casa, né? Porque muitas vezes a gente pensava muito assim, vamos fazer uma sala bem legal, uma cozinha, papapá, mas chegava na área externa e falava assim, não, bota uma cadeirinha ali, um negocinho. Até porque já tá tinha okay. acabado o dinheiro da obra, né? Tá ok. A gente criou um olhar diferente, exato, né? Porque assim, como a gente ficou recluso muito tempo, quando a gente saiu para fora, a gente entende assim, nossa, a gente tem esse canto aqui também, né? Sim. Vamos cuidar desse canto. E os tecidos é muito engraçado, porque a gente olhava o tecido, e eu estava escutando o italiano conversando com uma outra pessoa, e ele falando do veludo, o veludo para área externa, até comentei. Falei, nossa, um veludo para área externa? E você passava a mão, não é que plastificado, porque o tecido para área externa, hoje ele é meio plastificado, né? Incrível, não, assim, mas né? é veludo mesmo para área externa. E não é que ele tinha um impermeabilizante, não. Era um outro conceito, é um outro tipo de material. Então, isso é muito legal. Isso é uma coisa que eu acho que a gente viu
Fendi, a gente viu Casa Armani, a gente viu em vários lugares a tecnologia dos tecidos. Isso foi uma coisa que me surpreendeu muito. Assim, como avançou, né? Como avançou, como você tem hoje num nível de sofisticação e ao mesmo tempo de conforto, né? Os tecidos, os tapetes, toda a parte têxtil muito avançada, assim. Sim. Eu fiquei bem surpresa, assim, com isso. É uma coisa que ficou marcada. Porque a parte externa não era tão convidativa ao toque, os tecidos não eram aquela coisa aconchegante, né? E a gente viu que virou a chave, né? Mudou totalmente, a gente consegue agora ter... Tanto que a gente falou, né? Que a gente estava se confundindo o que era interno e o que era externo, porque realmente foi várias novidades. O mesmo conceito que foi usado para o móvel interno foi usado também para o móvel externo. Então, eram sofás arredondados, era o tecido, o buclé, era os tons. Arredondado, formas fluídas, né? O ia sofá chegar redondo é o novo painel ripado, a gente precisa, né? É o novo pretinho básico. Temos que normalizar o sofá redondo. As formas arredondadas estavam em tudo, na verdade, né? Nos objetos, no sofá, Nós estamos dentro da tendência. Exatamente. Todo revestimento, né? Na verdade, isso é uma das coisas que a gente comentava o tempo inteiro lá. A gente olhava os produtos, olhava as tendências e dizia, nossa, isso aqui é o nosso produto X. Nossa, lembra aquela tendência, aquele que a gente lançou agora? Sempre fazia um link, né, com o produto que nós temos. Eu acho isso bem interessante, porque se a gente for parar para pensar, um sofá, por exemplo, né, arredondado, vamos combinar que é um design que parece mais datado, né? E aí tu começa, mas né, eu vou usar essa forma mais arredondada, eu acho que eu vou escolher um reto, que ele é mais perene, né? mais atemporal. Sim. E aí tu vai ser enxurrada de formas arredondadas em tudo, então chama bastante atenção, assim, pra isso, e né? Não é só o arredondado, é o desconstruído. É isso aí que eu ia assim, falar, exatamente. São as formas fluídas, né? Muito orgânicas, mais né? amórfico que vem da natureza. É a natureza orgânicas, não tem um padrão, né? Não tem. Exatamente. Então isso. tem coisas que a gente viu banheiras, coisas muito legais que a gente olhava e dizia, nossa, olha assimétricos só. Mesmo, não tinha nada de simetria, né? Então né? você vê que é bem legal. Agora, falamos dos verdes Galápagos, né? E a gente tem Decortais também o Poeira Astral, que é esse tom de terras da coleção. E eu sei que os terrosos também estavam muito fortes. Muito fortes. E ele estava junto ali na paleta de cores, né? Ele sempre complementava. Então você tinha, assim, que nem a gente foi em alguns estandes, que a predominância era tons neutros, tons crus. Era um off-white, era um Fendi, era um cremezinho bem básico. Mas junto com isso tinha um tom terroso. Tinha, né, uma paleta de cor pastel ali, com tons pastéis, um azul bebê, um rosa bebê. E se falava muito bem, se conversava tudo muito bem. E essa né? cartela bem natural, né? Bem natural da própria argila que remete, isso, né? Então, tons de argila. Isso, é aquele terroso tanto mais avermelhado como mais alaranjado, ou aquele com um pouco de contaminação de preto. Então, tinha uma variação muito grande, assim, né? O tom terroso, às vezes ele ia ficando mais clarinho, até chegar num rosinha avermelhadinho. Isso. Mas foi uma coisa engraçada porque ele traz um pouco, de novo, a história do resgate da origem, assim, né? De ser essa cor. É uma cor tátil, né? Exato, então a gente via. Remete, né? Remete, né? A gente via a cor, mas a gente via também muita textura, né? Da terrosa. Muito acabamento, né, irregular, terroso, tudo muito rústico, assim. Eu acho que vem até, Vivian, um pouco do contratempo dos períodos cinzas, né, que a gente viveu aí. Então a gente vem desse período do cimentício, né, e aí a gente até passou por um processo de excessos de cimentícios industriais, né, simulando, né, o concretado ali, o rústico. E eu acho que essa tendência do terroso, ele vem muito para trazer um pouco, resgatar um pouco essa origem, assim, né? Do rústico, do original, da origem, né? Do tátil. Do toque, assim, né? Quando você olha um tom terroso, você já faz associação com argila, que você já faz associação com o trabalho manual, né? Então tem todo esse link, né? Desse trabalho manual. Por isso que realmente, como a Clarice disse, de ter muita textura, né? Tudo tinha a textura, né? Então você pegava alguma coisa assim que tinha esse estilo, um tom mais terroso, ele era texturizado. Tudo era texturizado. O manual foi muito
muito presente em tudo, Já né? Em com todas as handmade, tendências. a Tanto é gente que é uma das viu categorias, né, que a gente handmade, escreveu, né? um trabalho exato. manual, assim, quase como uma assinatura de que um humano passou por aqui, né? Então, eu acho que essa leitura da desindustrialização, né, do processo manual, do acabamento manual, do cuidado, e isso foi interessante perfeição, porque né? a gente viu em grandes marcas de luxo, por exemplo, né? A gente falou um pouco, a Simone citou sobre isso, né? As marcas de luxo sempre muito imponentes e sempre muito protagonistas no segmento de moda e de tendência. A gente percebeu, né, um recuo quanto a isso. Né, dando um pouco mais de holofote para os profissionais, para os designers e principalmente para o trabalho artesanal, assim, essas Trabalho tramas, esse feito à mão. Então deu para perceber que a valorização humana, ela foi assim a peça fundamental, eu acho. Realçar o imperfeito, né? Exato. Trazer as Resgate as imperfeições. origens, estava dentro Isso, das é. macro-tendências comportamentais. E eu vejo assim, como o nosso olhar vicia, né? Porque a gente estava acostumado com essa tendência toda do cimento, do preto, do metal. Do plano, E aí né? tu entrava num ambiente Tudo assim plano. mais rococó e tu dizia, nossa, meu Deus, Coisa que mais coisa estranha. pesada. E aí depois tu começa a se ambientalizar de novo com essa questão do aconchego da madeira, do redondo, do veludo, do rococó, e tu diz, como é bom, né? Como é gostoso, assim. Aí tu passa já a não ver mais como uma coisa fora de moda, e sim, como, tipo, não existe a moda, né? Então E esse um trabalho movimento bem manual, gostoso. né, os trabalhos manuais, a gente não viu só em um determinado tipo de elemento, a gente viu em madeira, a gente viu em vidro, É a verdade. gente viu em metal, a gente viu em cerâmica, a No gente têxtil, viu né? no têxtil, Muita no trama, têxtil. muito têxtil. Uma assim. coisa legal que quando a gente estava em Alcova, depois a gente vai talvez falar um pouquinho mais sobre Alcova, mas um dos artistas, ele pegou papel, né? Papel reciclado e fez papel de parede com aquilo, sabe? Então ele pintou o papel com guache, papel de parede e foi criando assim um negócio fantástico, né? Então esse trabalho manual muito valorizado, né? Muito valorizado. Aí a gente já chega num outro ponto importantíssimo, né? Que é sustentabilidade. Já não é mais um conceito, já não é mais uma tendência, já tem que ser uma realidade nas nossas vidas, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente produz, né? Exatamente. Exato, a gente viu grandes marcas, né? Cassina, que eu acho que é um clássico assim, de Milão, né? Nesse processo de tendências, chamando muita atenção para isso, né? O uso de produtos tóxicos, o reuso de materiais, Cuidado do ciclo né? de vida Esse dos cuidado produtos, né? da concepção do produto, né? Eu acho que, de novo, fruto do processo de pandemia, o ser humano passou a ter um olhar coletivo mais forte, né? E eu acho que as marcas também. Então, Preocupação com o futuro, né? Com o exato, amanhã, o que nós vamos deixar, né? Eu acho que a gente passou por um processo que ninguém esperava, né? Ninguém imaginou que a gente fosse passar por uma pandemia e por tudo que a gente viveu. Então, eu até brinquei hoje, conversando, falando sobre isso, que quem trabalha com planejamento viveu anos infernais, assim, né? Sim, Porque verdade. todo planejamento, ele caiu por terra quando você rompeu essas barreiras e tirou o controle do ser humano, né? Na verdade, foi o que aconteceu. A gente parou de ter controles, né, sobre as nossas operações. E isso trouxe uma visão para o coletivo, isso começou a chamar a atenção para o que eu estou deixando, o que eu estou levando, o que eu estou fazendo, o como eu vivo a minha casa, o que eu quero da minha casa. Eu pude, se eu pudesse resumir assim, um pouco do que eu pude viver em Milão, foi muito uma preocupação com o futuro. Sim. Né? Desde a concepção dos móveis, uma preocupação em não deixá-los tão datados, né, em poder dar perenidade para isso, mas também é uma reinvenção daquilo que já existe, né? Então, esse design afetivo, essa casa com memória afetiva também foi algo que veio muito forte, mas num sentido até de reuso, de reciclagem, de retrabalho, né, de reaproveitamento. Eu acho que a sustentabilidade ela passa para um outro estágio agora, que ela não faz mais só parte de um conceito criativo e de um conceito produtivo, mas ela passa num processo de responsabilidade individual. Sim. Né? Então a minha responsabilidade também com as marcas que eu estou consumindo, né? Com o que eu estou levando, com que tipo de design, que tipo de produto eu estou incentivando, né? Eu acho que isso foi muito reflexivo assim, pra gente. E como que essa marca lida com isso, né?
ela também tem essa mesma preocupação, porque uma coisa é você falar e outra coisa é você fazer. Então, as ações, né? A gente viu muito isso, né? Do pessoal preocupado realmente com a sustentabilidade, o reciclado, e você não precisa quebrar tudo, vamos compor os ambientes. Repensar, acho que até a tua fala que você falou, né? Eu não vou trocar o meu sofá, mas eu vou botar uma preocupação, almofada. né, de não sair descartando coisas e mudando tudo, porque tá tudo agora que eu tenho tá fora. Não, né? Dá para manter o que tem, não vou no descarte, a preocupação com o descarte de tudo, né? Teve eu escutei isso de uma arquiteta, achei bem interessante, porque como que tu traduz todas essas informações para a vida real? Eu acho que é isso, né? Tipo, tu olhar para tua mesa e ver que ela é transparente, ou ela, não sei, ela não tem cor de madeira, depois a gente vai falar de madeira. Mas, de repente, eu posso botar um objeto de madeira em cima, eu posso, né? Então, tu acaba trazendo isso para a vida real e de uma forma consciente e olhando dessa forma também pelo lado da sustentabilidade, né? Complementa o ambiente, mas não precisa descartar tanto. Né? E teve uma visão também do protagonismo do detalhe, né? Então, isso que a Simone falou, a gente viu muito, assim. Às vezes você tem a tendência no detalhe, né? Num objeto, numa almofada, não no todo. Não precisa gritar, então, né? Você não precisa, exato. Então, é uma releitura até desse momento atual. Agora, eu acho que a sustentabilidade também ela se tornou mais ampla, né? Então, esse trabalho do handmade, eu acho que traz um pouco disso, né? O resgate também das economias criativas, sabe? Do processo do artesanato, dessa valorização desse processo que, em algum momento, né, com a globalização, se perdeu um pouco também. A gente entrou num processo muito de industrializar e ganhar escala. Você fala muito da valorização. E aí agora a gente está olhando de novo para isso, assim, do detalhe, do feito à mão. A gente trouxe exemplos, né, da galeria da Rossane Hollande e o Rodrigo Ambrosio, que é um super profissional lá de Alagoas. Ele levou o design nacional para lá, né? Foi super, é um orgulho pra gente ver isso, né? E aí a gente olha as peças lá desenvolvidas pelos artesãos, né, pelos designers alagoanos, e a gente fala, gente, isso é Milão. Isso tá aqui, as tendências estão aqui. Então essa valorização do design nacional, do feito à mão, né, das práticas aí milenares até de confecções, eu acho que isso está voltando bastante. A cultura local, né, a também. cultura local, a economia criativa, importante. a gente viu muito sobre isso, assim, sobre trabalhos, e até acho que Dolce & Gabbana trouxe essa fala pra gente no bate-papo com ele, né, de que quando Dolce & Gabbana foi desenvolver a sua coleção, ela foi buscar isso, ela foi buscar lá a tradição de quem faz a cafeteira, de quem moe o café para poder desenvolver a coleção dela, porque ela queria que fosse algo que valorizasse também todo esse movimento cultural que existe no processo de sustentabilidade. Não é só produto, não é só material, né? Não é só reuso, mas também é a consciência social. Eu acho que a sustentabilidade ela passa por essa outra etapa agora, da consciência global e social que envolve, né, a nossa responsabilidade no processo sustentável. Bem mais amplo. Vamos falar da madeira, então. Eu soube que é o novo pretinho básico, a madeira. E eu acho que tem a gente, quando a gente pensa em madeira, a gente vai muito, né, para os ripados, né, e até falando dos ripados, né, a gente viu a madeira menos ripada, né, menos o ripado indo para uns outros caminhos, como pedras, mármores, né, diferentes texturas, enfim, mas a madeira voltando para a concepção original, né? Bem natural, cor de um bambu, uma madeira clara. E a gente viu dois tons, né? A gente viu o tom mais claro um pouco, né? E aquele tom mais carbonizado, né? O tom acinzentado da madeira. Então a gente vê essa questão dos contrapontos, né? Você tem um tom mais claro da madeira e você tem um tom escuro mesmo, né, da madeira carbonizada. E aqueles tons de madeira mais chocolate, mais avermelhados, a gente quase não percebeu mais. Acho que mostrou um pouco da versatilidade da madeira, exato, né? Ela criaram tem uma mesa de madeira em casa e na época que foi feita,
madeira de demolição, o cara infernizou, já tô louca pra pegar uma lixa e girar. Isso, né? Trazer ela pra sua origem. E é isso que a gente percebeu, bem natural, né? Natural, Nada sem linda. interferência, assim, polida e brilho, né? Ela Fica bem tipo, natural. bem soft, bem gostoso. Texturizada, né? E texturizada. Muito texturizada, né? A Tudo é ideia muito é o toque, não industrial, né? É a madeira não industrializada, é mais a madeira natural, onde ela continua predominando os veios, tem um pedacinho ali mais rachadinho, tem, né? Não que você vai lá e fica consertando os defeitinhos, né? Ela do jeito que ela é. E essa versatilidade que eu acho que a madeira consegue também trazer para os ambientes, mas que também começa a trazer para os móveis, né? Sim. Eu estive lá no stand do Brasil, em Milão, conversei com o Estevão Toledo, ele estava lançando o produto dele lá, que é um conjunto de mesas, e elas são torneadas, né? Então, o torno na madeira, né? A madeira trazendo processos diferentes daquela madeira lisa, chapada que a gente está vendo. Então, madeira com forma. Eu acho que a grande leitura da madeira é super versátil. Super, né? Para diversos ambientes, do tom claro ao tom carbonizado, as formas, as espessuras. Eu acho que a madeira, ela trouxe... É uma releitura da madeira, né? Sendo óbvio na madeira. E ela é madeira preta, assim, né? Tipo, madeira preta, mas... É uma alternativa até pro preto. Pro preto, né? é um preto texturizado, né? É um preto texturizado. Não fica só tu olha madeira preta, né? Mas não. E a gente tem que lembrar que o madeira, ele vai com tudo, né? Ele combina com mármore, ele combina com cimento, ele combina com pedra, né? A mistura ele dos traz o materiais, aconchego. E nesses tons que nós estamos falando, tanto do mais claro, né? Como do tom mais escuro, ele funciona como se fosse o neutro. Ele é o ponto neutro. Aí você pode botar as cores, que é o que a gente viu, né? Assim, ambientes assim que tinha madeira. A madeira como alternativa ao cimentício. Exatamente. Né? Ele era um plano de fundo e a gente agrega as coisas. Pronto, dentro, é isso aí. E você vai colocando as cores juntas. Isso. Então ela também serve como esse efeito neutralizador das cores, né? É, isso mesmo. Isso é bem legal. Então, madeira. Ainda na natureza, madeira check, folhas e folhagens para fazer o pacote completo, né? Super. É engraçado que a moda é cíclica, né? Assim, voltou o floral. E aí, quando É igual casaco de veludo, guarda. Guarda que vai voltar. Vai voltar. Você que investiu no Paetê agora. Né? Quem investiu agora no Paetê, no casaquinho de buclé, guarda que vai usar de novo. Mas a gente viu o floral num aspecto mais suave, né? Diferente mais do que a gente sutil. viu, né, nas outras feiras. Menos colorido, um pouquinho mais contrastante, né? Mais orgânico, Tons né? sobre tons, orgânicos, né? Integrado, né, com as cores do ambiente, que você via muito verde, muito, né, laranja, muito cores assim. Não, agora o floral ele já está mais assim, dentro de uma paleta de cor mais tranquila, que conversa melhor, né? Porque antigamente, né, principalmente na Chersai, a gente via aqueles painéis que parecia papel de parede. Você olhava e falava assim, minha nossa senhora. Né? Vermelho, laranja, Esse cara tá ficando azul. doido, né? Quem Agora vai usar não, isso? agora você vê esse mesmo floral, só que com tons muito agradáveis. A gente viu até o floral só com diferença de textura, diferença de brilho, né? Era um pouquinho mais brilhante, outro você tinha um pouquinho mais fosco. Armani estava muito floral, né? A gente viu também o floral como relevo, né? Só Sim. como uma Só marcação, relevo. uma sombra, Uma assim, sombra. mas também bem presente. Acho que tem uma delicadeza, assim, do floral, né? Diferente do que a gente estava acostumado a ver, que a gente olhava de nossa, né? O floral da vovó lá, né? É uma representação natural, mas bem sutil, né? Às vezes aparece com pontos de próprio cores, Stark, né? O mas... Stark fez uma intervenção para Dior, né? Uma releitura lá da cadeira, Luiz, e justamente ele trouxe o floral, né? Para dentro dessa tendência também. Sim. Mas esse floral delicado, né? Não é aquele floral gritante, é aquele delicado que o você... tradicional Toit de Joux, né? Que traz aquela As estampa. folhagens, assim, bem sutis, né? Vocês estão vendo que tem assunto pra gente ficar horas aqui, mas pelos meus cálculos acho que tá faltando a gente falar de uma marca tendência que é a Discotec. Eu soube que eles não estão querendo falar muito, porque senão vão entregar a idade, porque é uma tendência bem comprometedora, então ficou pras meninas ali de cima. Não se iludam com essa cara. Eu acho que a discoteca ela traz
a gente falou muito sobre isso, assim, nós somos sobreviventes de 1980, né? Então a gente passou por todo esse processo de transformação, internet, né? A gente viveu o mundo quando ele ainda não era digital, né? E a discoteca, eu acho que ela traz um pouco essas releituras da década de 80, mas muito atualizadas. Eu acho que para mim ficou muito evidente quando a gente entrou na Louis Vuitton. E aí tem lá a releitura, a gente pode até mostrar ali, depois tem a releitura da Cocoon, né, que é a cadeira do Irmãos Campana. Eu acho que foi até uma homenagem da Louis Vuitton para eles. E a gente entrava e parecia que a gente tinha passado um portal e caído lá em 1980. E a gente falou, uau, quero ficar aqui, né? Queria essa cadeira pra mim, quero ficar nessa era, né? Mas depois a gente viu isso na Missoni, a gente viu em outros lugares também. E é um pouco da memória afetiva, né, Pedro? A gente olha pra trás e a gente fala, nossa, a palhinha lá da cadeira, da vovó, né? Esse brilho, esse gloss. A gente viu até o globo todo ali de mosaico, de espelho, coisa né? Acho que as meninas nem sabem o que é isso. Exato, né? Exato. Aí tem os móveis também com o revestimento das portas em espelho, coisas que a gente não via, né? Os já objetos faz um tempo também bem já que pontuais saiu, né? num ambiente, Brilhosa. a gente entrava e tinha aquele ponto de brilho com espelho, enfim, que dava aquela sensação. Uma coisa que a gente percebeu é que os ambientes assim muito fosco, né? Isso. E aí você tinha os pontos de cor e o ponto de brilho. Então isso chamava muita atenção. Hoje nós vivemos num ambiente muito brilhante, né? E aí você tem pontos foscos. Lá a gente viu ao contrário, né? A gente viu ambientes foscos com pontos de brilho, assim, bem... Ou era no metal, ou era num espelho, ou era num... Era aquele brilho molhado. Gloss, né? Brilho anos 80, gloss, né? Bem gloss, assim. As meninas nem sabem, pra ela gloss é batom, né? Elas nem sabem o que é isso. Mas a gente batia o olho e dizia, nossa, isso é muito, eu usei muito isso, isso é muito anos 80. E a gente viu muito isso do retrô, né? Tinha alguns pontos, né? A gente até falou tinha uma cortina de um ambiente que você entrava naquele ambiente e falava assim, nossa, parece que eu estou entrando na casa da minha avó. Na Sancão, mas assim, tudo com uma releitura, com elementos muito modernos, mas o contexto geral retrô. Ela conversava entre duas eras, né? Uma mistura de eras, né? A gente podia ver. É um perfume retrô, né? Exato. Eu acho que isso vai muito na tendência do design afetivo. Né? A gente falava muito sobre isso, assim. A gente está vivendo o rompimento de uma geração, né? A próxima geração já é a geração digital, já nasceu com a internet. Né? Essa nova geração já nasceu sabendo que a rede social, já nasceu com a internet, já nasceu com muito acesso à informação. Na frente da câmera, né? Na frente da câmera, a gente fala muito sobre isso, né? Nós vivemos, quem viveu a década, nós não, porque eu não vivi, mas quem viveu a década de 80, eu também nem sei o que é isso. viveu de cara pro espelho, né? A gente dançava na frente do espelho, a gente conversava com o espelho, Ensaiava, a gente né? ensaiava no espelho. Então, o espelho era o nosso melhor amigo. E hoje a gente tem essa garotada, essa geração nova, fazendo isso pra câmera, né? Então fala com a câmera, né? Posta pra câmera, olha pra câmera. Gravando vídeos, né? Sim, exato. Então eu acho que vídeos, esse autorretrato, a geração do autorretrato, né, que se viu muito, né, se refletiu muito, eu acho que essa tendência dos anos 80, ela traz um pouquinho dessa despedida, assim, dessa geração, né? O saudosismo. A gente parava, as meninas olhavam, ai, que legal esse ladrilhado de espelho. Nossa, isso era né? A gente fazia cara de novidade, né? Dizia, nossa, super legal, inovador. Nossa, eu nunca vi isso na vida. Mas é toda uma tendência que volta. E eu acho que resgata esse design afetivo, que é algo que está muito latente em tudo. Assim. Eu acho que a palavra é muita emoção. A gente se emocionou em vários momentos em Milão. Eu acho que isso é um ponto super importante. Milão esse ano me emocionou, assim. Eu acho que vem trazendo assim um pouco dessa coisa talvez o demais não esteja mais na moda, né? Eu acho que tu aproveitar esse lado da vida mais afetivo, eu acho que tá em alta, né? Talvez ser uma pessoa... Não existe certo nem errado, mas existe essa tendência de que tá te trazendo um pouco mais pro teu interior, assim, de dar mais valor pra essa parte da vida, né? Tu trabalha das 8 às 6 e depois das 6 tu vai trabalhar, tu vai olhar pra esse lado, né? Então acho que essa grande tendência, grande moda, eu acho que é isso, sabe? Tu trazer mais esse olhar, essa busca, assim, por esse aconchego depois de um dia cansativo. Então acho que existe esse movimento.
Que legal, a gente sente assim essa energia de vocês de lá. Acho que foi um pouco dessa reconexão. Eu não assim, sei, sabe? eu não sei vocês, mas assim, eu cheguei com vontade de olhar, assim, não, eu tenho que achar um lugar pra botar o buclê, eu quero tornar reformar minha casa. Eu quero tornar essa mais aconchegante, eu quero fazer meu café da manhã um ritual, vou preparar minha bandejinha, vou botar florzinha. Tu voltou, a gente volta assim com uma vontade de tornar tudo mais especial, que eu acho que, sabe? que Milão fez isso, né? Ele trouxe essa busca da origem pra gente, que é uma coisa que a gente falou muito nas coleções, né? Que é muito de olhar pro essencial. Se reconectar, né? Trazer a tua Acho que sínteses, muito. Valorizar o momento. Não importa se você está trabalhando ou se você está em casa, tomando um café da manhã ou tomando um banho. Mas é você desfrutar daquele momento, porque a gente não sabe, né? E apreciar, né? Apreciar, assim. Eu acho que apreciar no sentido de ver, de sentir, né, de vivenciar, assim, a história do síntese, ele foi muito vivo durante todo, a gente falou isso muito lá, né, toda hora a gente olhava, é muito do conceito que a gente trouxe para as coleções esse ano, né, tanto terras como síntese, trouxe essa reconexão, né, a volta à origem, no sentido de buscar aquilo que é essencial, que nos constrói, né? Eu acho que é um pouco disso. Acho que a gente já está tão cheio de destruição que eu acho que a gente está buscando um pouco o que constrói, né? Eu também acredito que a Elizabeth foi bem feliz quando ela trouxe o tema veredas, né? Verdade. Para a nossa coleção desse ano, porque também fala assim de um aspecto mais interiorano, um toquezinho assim do feito à mão, o pé de no valorizar chão, os pássaros, né? A gente tem ali produtos ali que são remetem aos pássaros, outro uma cobra, outro elemento a argila, né? Que é o nosso produto e o greda, próprio o travertino, né? O travertino que está super que em alta, a Elizabeth né? trouxe duas releituras ali muito legais e que a gente viu muito lá. travertino. Clássico, né? Uma releitura do clássico do travertino. Exato. Lá na feira a gente se encontrou na Revestir, né? E a gente falou do travertino, né? E a gente falou, poxa, que legal que ficou a releitura. E aí quando a gente chegou lá no salão, a gente olhou, olha o travertino. Tanto em objetos, né? Como um todo, muito explorado. As duas marcas, né? As três marcas trouxeram assim bem um conceito e a gente conseguiu enxergar isso em Milão, né? Então, como a gente está alinhado, né? Conectou, né? Acho que para nós, né? Foi a primeira vez que a gente foi para Milão. Clarice já teve essas oportunidades, mas como nós estamos antenados, né? Então, ali foi uma coroação do trabalho que a gente fez, que estava super antenado, né? E já com uma proposta já para o próximo, que eu acredito que... e uma coisa que eu vejo assim, que a moda antigamente se falava de preto e branco, depois se falava de cor. Hoje não mais. Não tem mais opostos, né? É bem Tem democrático, os complementos, né? Eu acho que esse é um ponto. Tudo a gente... As pessoas podem até pensar, mas está falando do branco e preto, do neutro, do pastel. É que tudo se complementa. Tudo E a gente tem imagens, né? Para não dizer que a gente está viajando, a gente tem imagens para provar que estava tudo num ambiente só. E super harmônico, né? Eu acho que tu resumiu bem hoje de manhã quando tu falou que nada tá errado. Nada tá errado. Tudo é essencial. A gente viu o geométrico, a gente viu a cor, a gente viu as curvas, a gente viu o preto, o branco, o colorido, a madeira, a gente viu o granilite, a gente viu o travertino. Então, mármores, pedras em alguns naturais. momentos a gente percebia que coisas que até pouco tempo atrás a gente talvez não imaginasse, a composição, né? Exato. Quando a gente olha e fala, nossa, sabe que faz sentido, né? A junção, né? E materializado. Faz sentido, tem um propósito aqui super legal, assim, de combinar essas duas tendências, enfim. São coisas que há pouco tempo a gente olhava e dizia, não, são extremos, são opostos. São opostos, não transitam no mesmo ambiente. Isso, né? A gente, na Elizabeth e vocês também na Eliane, a gente tinha muito isso. Essa coleção não tem nada a ver com essa coleção. E hoje não. A gente percebe que as coleções elas precisam se conversar, porque elas têm que ter um tempo de vida, né? Você não pode assim, de um ano para outro, vamos ver, daqui para cá futuro, é uma né? daqui... A gente volta para a discussão, né? Da visão do futuro, Exatamente, de você, né, tá sempre com aquela consciência de que, olha, não é tudo descartável, não é assim. Vamos complementar, vamos fazer a junção das ideias, né? E a gente viu muito isso, né? A gente viu, e é muito legal. E foi interessante porque por vários momentos a gente se separou. Foi. E aí foi engraçado porque quando junta as fotos, é a mesma foto de vários ângulos. E com ângulos, leituras diferentes. Eu acho que a intenção da viagem foi justamente essa, né? A gente levar diferentes olhares, né? Então,
Poxa, o Pedro tem 34 anos no segmento cerâmico, então ele já viu, né, ir e voltar o buclê da cerâmica 10 vezes, né? Então, assim, Ele olha de novo isso aqui. ele fala, não, ele nem deleta mais os arquivos, né? Isso aqui um Deixa dia na vai pastinha, voltar, né? né? Daqui a pouco vou Deixa na usar. pastinha ali Então, guardada. assim, foram olhares um pouco distintos, né? E por vários momentos a gente teve as mesmas leituras. Sim. Então, como as tendências estão claras, assim, sabe? Como a gente está mais direto também. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, assim. Menos rodeio e mais certeiros, assim. Isso foi uma das coisas, acho que a gente veio com essa sensação, né? De que estamos num caminho muito Que era correto, bem amplo, né? tinha várias vertentes, mas a gente conseguiu materializar tudo aquilo e verificar, né? E uma das coisas que me chamou a atenção também foi assim, eu ia comentar alguma coisa com as meninas, né? A gente tava ali vendo e tá, eu ia comentar, elas tinham a mesma sensação, quer dizer, eu venho de um mundo, elas vêm, né? Cada um vem de um mundo. Sim, é. E quando a gente ia sentar para conversar, né? Não, é isso, não, é incrível, parecia que todo mundo É a estava lendo o confirmação. mesmo A livro, feira né? cumpriu o seu papel, né? exato. Ela impactou onde ela queria impactar. Exato, exato. Acho que tem um adendo, assim, esse ano a gente teve a Aerolute também, né, que traz aí, depois de 4 anos, a Aerolute volta pro mercado. A gente viu, assim, um cenário de iluminação que eu acho que muda também o seu aspecto, ele entra num cenário mais dramático, né, mais uma iluminação rebuscado. mais dramática, uma iluminação mais acolhedora, a gente sai um pouco daquela atmosfera mais branca, mais fria, mais gélida, assim, e a gente entra numa iluminação Mais colorida, muito, né? muito próximo, até muito o ambiente, né? isso, e muito presente, né? Sim. Assim, como a luz deixou de ser coadjuvante em alguns momentos e passou a ser protagonista dentro dos ambientes. Eu acho que a Louis Vuitton trouxe isso muito forte, né? As luminárias deles, a forma, os pontos focais de luz. Então, a iluminação, a luz volta a ser protagonista dentro dos ambientes. Talvez até, né, por esse momento de sombra que a gente passou, meio sombrio que a gente viveu, a luz voltando como um protagonista, assim, dentro Ela dos muda a ambientes. perspectiva do ambiente, né? E até a forma como você vê o produto, né? Porque você enxergar o produto numa luz branca é de um jeito. Quando você põe uma luz mais amarela, é uma outra percepção, né? A reflexão da cor muda. Isso então mesmo. você olha para aquilo e você enxerga diferente. Aí tem a questão do aconchego, tem a questão do frio, né? De você botar uma lâmpada branca, tudo é muito frio, tudo é muito duro. Quando você põe uma lâmpada mais amarela, Dá tem essa até a questão fluidez, do né? Da ambiente, que sombra, a lâmpada era vermelha, né? Para dar aquela Sim. sensação, né? De perda, aquela sensação de dor, né? É muito legal. Vamos falar de alcova então, né? Que esse ambiente aí da luz vermelha foi lá, né? A gente tem a alcova, eu acho que ela é sempre uma surpresa, né? Talvez ela seja o momento mais desafiador de Milão, né? Ela é uma mostra itinerante, ela é independente, então ali a gente vê profissionais que estão em ascensão, muitos deles vão se tornar grandes profissionais em um curto espaço de tempo. Mas eu acho que a independência de alcova, ela te desprende um pouco de paradigmas, assim, né? Te desprende um pouco, sai um pouco dessa caixa. E o fato dela escolher sempre instalações muito... com histórias muito fortes, né? Então, esse ano ela era no Matadouro, né? O Porta Vitória, então... A energia já era outra, né? Quando a gente entrou, assim, uma fila enorme, né? Todo mundo, alcova. Meio que reinava um silêncio. Silêncio, todo mundo Ninguém conversava, né? Uma Ninguém- expectativa, assim. Era sabe? diferente da feira, né? Você percebia uma certa tensão, assim, né? E aí você entrava no espaço, acho que todo mundo vai com aquele mindset de isso é um matadouro, né? Então aqui teve muito sofrimento, aqui teve, né, situações até conflitantes com valores, né, muito presentes hoje na vida da gente. Então, quando a gente entrou lá, deu aquela aquecida no coração, assim, de como o design é emoção, né? E como mexeu conosco isso, a gente poder olhar o que a arte faz, o que a arte transforma o ambiente. Aquele peso, né? Em alguns lugares tinha os ganchos ainda, de onde os animais ficavam pendurados, né? eram suspensos, né? Pro abate. E aí tinha uma intervenção ali que trazia vida, que trazia luz, e esses conflitos mostram o quanto a arte é importante, né, no nosso dia a dia, quanto a cor, quanto a emoção,
ela é transmitida e ela faz com que a gente consiga restaurar alguns cacos quebrados, assim, né? E eu acho que foi bem feliz o que você comentou agora, porque assim, lembrando que é sempre em lugares abandonados, então você tem ali um lugar destruído, tá, né, corroído pelo tempo, e aí você tem todo aquele ambiente todo destruído, e aí você tem uma peça linda, maravilhosa, toda colorida, que te desvia o olhar, né? Você não consegue olhar para aquela destruição você vê vida, né? Você olha para aquele lugar bonito, né? Para aquele cantinho ali que tem aquela peça que te dá essa, né? Ufa, ainda tem vida, né? A Simone ainda tem... teve ela tem essa percepção assim do emocional, né? Simone de lá. Porque eu acho que ali tudo envolve uma pessoa, é manual, né? Se tu vai lá pro salão do móvel, tu vai ter uma mesa, aquela mesa feita por uma máquina industrial, né? que passou por um processo industrial. Ali era tudo manual, então atrás de cada peça existia uma pessoa, né? E muitas vezes a gente olhava e não conseguia compreender, porque é um mundo bem diferente, né? Então, às vezes a gente não está acostumado a frequentar esse tipo de lugar, mas tu percebia que ali tinha uma pessoa que pensou naquilo, colocou a emoção, às vezes até o próprio estado de espírito naquele momento que ela criou aquela peça. Cada projeto era bem único, né? A gente via que a pessoa queria transparecer o sentimento dela no momento. Exato. E ela bota naquela peça, naquela obra de arte, né? Que é como uma obra de arte. E aí a gente traz um sentimento. Então, cada espaço que a gente visitava, enfim, a gente tinha, né, remetia uma sensação diferente. Era muito interessante. E uma coisa legal de Alcova é que a Simone falou muito bem, que é o antítese, né? Você tem ali o industrial e você tem o artesanal. Ali você tem a marca, né? Você está vendo a marca, Antonini, você tem várias marcas. E ali, muitos dos ambientes, estava o artista. Ele estava apresentando a obra. Então isso também marcou, né? Essa pessoalidade. Aquele senhorzinho que fez o papel de parede manual ali com... Dá vontade de levar para casa, né? E ele estava explicando o papel, inclusive ele estava fazendo, né? Tinha um papel de parede aplicado na parede e ele estava ali com um tripézinho pintando um pedacinho para mostrar que foi ele que fez, né? Então, poxa, isso é muito legal, né? E a gente viu, né, que ele se completa, apesar de serem artes diferentes, elementos diferentes, o que a gente viu em Milão e no salão e fora do salão também tinha uma presença ali. Você conseguia identificar as cores, as formas, essa questão de sustentabilidade, da reciclagem de materiais. Então você conseguia fazer a ligação. Para um processo de reflexão, né? A gente até comentou, a gente fala muito, né? Já deu para perceber. E a gente saiu de Alcova e acho que a gente ficou uns 10 minutos em silêncio, assim. Foi. A gente não conversou. A gente só conversou na hora que chegou o bondezinho, né? Acho que a gente só se falou na hora que chegou o bonde, porque todo o trajeto a gente foi em silêncio. Sobre reflexão. O que a gente viu, assim, de nossa, isso e eu acho que o próprio lugar também traz uma história e a gente ficou tem um peso, né? Tem um peso emocional. Tem uma energia diferente, né? Sente, né? Acho que a Alcova foi o momento mais emotivo, assim, foi o ápice da reflexão desse universo do se reencontrar, do humano, sabe? E aí, pros dois lados, né? Como o humano pode construir, mas o quanto o humano também pode destruir. Né? Então, eu acho que foi aquele processo bem ambíguo, assim, do bom e do mal, sabe? De, nossa, matavam animais aqui dentro de uma forma super violenta, né? E ao mesmo tempo a gente já tem um processo construtivo repleto de amor, de dedicação e de emoção, assim. Então, pra gente foi muito... marcou, assim, mexeu muito conosco. Quebra a ideia de que o ser humano é maniqueísta, né? Ou ele é muito bom, ou ele é muito mau, é muito preto ou branco. A gente é cinza, né? A gente é uma mistura de várias coisas. Exatamente. Pra fechar, qual foi a experiência mais marcante para cada um de vocês? Pedro? Como foi minha primeira vez, para mim tudo foi novidade. E a sensação que eu tinha de Milão é que era uma cidade muito dura. Dura no sentido, assim, por ser uma metrópole. Eu sempre associei Milão muito assim, é uma São Paulo. Não quero conhecer porque é uma São Paulo. Eu sou paulista, nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo. É um Rio de Janeiro, é uma metrópole. Então mais do mesmo, eu queria ver outras coisas, né?
E a minha sensação foi outra, não sei se porque nós estávamos na semana da moda, né, ali, né, da feira, mas eu me senti muito acolhido por Milão. Hoje eu tenho vontade de voltar para Milão, coisa que eu não tinha a menor vontade nem de passar por Milão. Então, acho que isso me marcou, né? A questão da amostra, a alcova ali, que realmente a gente saiu... É até difícil de entender, né, o que passa na cabeça do artista, né? A gente a gente olhava assim para as peças e falava assim, nossa... Como é que chegou nisso, né? Da onde é que saiu isso? É bem complexo. Ele foi para Marte para ter essa ideia, né? Alguma coisa assim. E eu acho que para mim, se eu puder, é difícil, né? Como reduzir Milão em uma palavra? Eu traria aconchego. Para mim foi porque eu tinha na minha cabeça essa questão da cidade muito dura, né? Muito metrópole. E eu percebi que não, até porque a gente saiu, em alguns momentos a gente parava para descansar, porque a gente rodou muito, né? Então, vamos tomar um café, uma água, a gente parava em algum lugar, aí sempre tinha alguém muito amável, você olhava para o lado, tinha um casal conversando, tinha, né, um casal de idosos, né, ali conversando. As famílias. Então, enfim. as famílias passeando, então deu sabe, eu acho que para minha opinião, me senti acolhido em Milão. Stephanie. Para mim também, como o Pedro comentou, é difícil porque para mim também é tudo novidade, né? Então tudo foi muito incrível, foi uma experiência assim muito imersiva. Mas eu acho que a parte externa, assim, ela me marcou bastante porque eles vivenciam aquilo de uma forma muito diferente do que a gente vê aqui, né? Então eles abrem as portas, fazem toda aquela experiência, que é bem convidativo, né? De tu querer entrar lá dentro das lojas, vivenciar o produto, conhecer, né, tocar. Então isso para mim, assim, as intervenções me chamam muito a atenção. Então, acho que Milão, ela respira criatividade, ela respira um conceito, assim, incrível. Então, seria em poucas palavras, resumir, que é difícil, como o Pedro falou, mas resumidamente seria isso. E o Salone também, né, incrível, mas a parte das intervenções e a externa, assim, realmente me marcou. Simone? Então, para mim, uma palavra que eu acho que traduziria todo o evento, a feira, o Salão do Móvel, a Fora Salone, que são todas as intervenções fora, eu acho que seria democracia, que eu acho que expressou assim algo muito democrático, mostram de tudo um pouco e de que nada tá errado. E eu acho, e falando de comportamento de Milão, eu acho que o que me chamou a atenção foi a forma como eles levam a vida. Eu observei que eles levam uma vida assim, das 6 horas eles vão tomar o Aperol na pracinha e é isso. É o Dolce Far Niente. Dolce Far Niente, é isso mesmo. E falando de Salão do Móvel ou do Fora Salone, eu achei o Fora Salone, né, as intervenções fora, bem mais interessantes porque elas são, não sei, elas trazem a vida que gira ao redor de tudo aquilo. E especificamente, assim, acho que foi o primeiro ambiente que a gente entrou e que me trouxe, me surpreendeu, porque eu imaginava uma coisa totalmente fora da casa, assim, eu pensei, meu Deus, eu vou entrar e eu não vou entender nada, tudo não vai ser usável, que foi Louis Vuitton, que foi o primeiro lugar que a gente entrou e eu vi que era tudo muito real, que o sofá era lindo, que eu usaria na minha casa, claro, e a estante era linda e o pendente em cima da mesa era lindo, não era nada, tipo, passarela de moda, que era tudo muito louco. Então eu vi que aquilo era real e me ficou guardado na minha memória, que eu entrei e disse, é bonito, não é estranho, não é bizarro, não é nada, é lindo. Então aquilo ali pra mim foi que mais me marcou, assim. Clarice. Falar de Milão é sempre difícil, né? Porque sempre surpreende, né? A gente vai 10 vezes e a gente vai ser surpreendido 10 vezes, assim. Mas eu acho que tem alguns pontos Milão que marcaram muito. A Louis Vuitton, eu acho que como intervenção externa, Fora Salone, eu acho que ela foi o ponto alto no processo, né? Então, a forma como eles construíram esse organismo vivo, né? A intervenção, voltar para o Serbelloni, eu acho que também foi muito acertado, né? É um ícone, né, de Milão. A forma como eles deram voz aos profissionais que lá trabalharam, né? Que lá entregaram a sua dedicação ao design. E uma coisa que a Simone comentou, assim, essa democracia, assim, essas diferenças, né, que a gente olhava e dizia, usaria, quero,
né? A gente ficava o tempo inteiro, quero, porque tudo era usável, assim, acho que esse é um ponto. Acho que o segundo ponto, o Pedro trouxe uma coisa que eu senti Milão mais leve, né? Eu acho que, como a gente passou por um processo muito tenso nos últimos anos e de muitas incertezas e inseguranças, né? Abre, não abre, fecha e pode, não pode, né? Eu acho que deu um certo alívio para todo mundo, né? Então, foi muito bonito e foi muito legal a gente ver as pessoas se abraçando, as pessoas se reencontrando, né? Por vários momentos a gente encontrou isso. Então, acho que essa troca foi muito válida, foi muito importante. Ver Milão mais leve e ver o design, a arquitetura se tornando novamente leve, fluida, né, para frente, né? Olhando para frente, trazendo essa como fonte de inspiração e de mudança de vida mesmo, assim. Eu acho que fez muita diferença para mim. E o terceiro ponto que eu gostei muito, assim, e que eu acho que vale ressaltar foi poder enxergar a valorização do design brasileiro, assim. Eu acho que isso mexeu muito comigo, me emocionou por vários momentos, como eu falei. Poder encontrar lá, né, os profissionais, eu encontrei o Estevão lá, poder ver Rodrigo Ambrosio, marcas brasileiras, né, então Beckham, enfim, foi muito legal ver o Brasil sendo reconhecido como fonte de inspiração, de design e de arquitetura. Eu sempre falo isso e eu acho que a gente tem que valorizar mais o design brasileiro, a gente tem que valorizar mais a arquitetura nacional, a gente tem que olhar para o Brasil como fonte de inspiração. Embora a gente não tenha grandes tragédias, né, grandes guerras, a gente vive guerras diárias, a gente vive um processo de desconstrução diária, todo dia a gente acorda e tem uma novidade. O Brasil é super dinâmico, né? Isso a gente não pode negar. E o Brasil, são vários Brasis, né? Então, a gente tem o artesanato alagoano, a gente tem arquitetura, por exemplo, de Brasília, que eu acho que é muito legal, a gente tem o Sul, a gente tem tanta coisa no Brasil que às vezes a gente olha muito para fora, né? A gente olha muito design europeu, a gente olha muito a intervenção Itália, né? Alemanha, França, mas eu acho que tem tanta coisa boa no Brasil. E eu acho que a gente faz tanta coisa legal aqui dentro. E eu acho que a gente está tão antenado, né? A resposta disso, eu acho que veio um pouco de tudo que foi apresentado na Revestir esse ano, né? A própria feira trouxe. E eu não estou falando só de Elizabeth, de Eliane e de Cortais. Eu estou falando de todas as marcas brasileiras muito antenadas com o que o mundo está vendo como tendência, com os grandes movimentos comportamentais e com as grandes tendências de design e arquitetura. Então, assim, minha sensação, voltando de Milão, orgulho. Orgulho de ser brasileiro e de fazer parte desse processo construtivo que a gente vive, que a gente compartilha com o mundo e que a gente quer compartilhar aí com todo mundo também. Então, é um pouco disso. Acho que não cabe a mim dizer mais nada, né? Depois de tudo que já foi falado, só agradecer. Não só pelo conteúdo, por dividir, por compartilhar com a gente o que vocês trouxeram de lá, mas por compartilhar essa emoção, essa energia, essa coisa gostosa, né? Porque além de trazer conceito, tendência, informação técnica, dados, eles nos inspiram, vocês nos inspiraram, nos contagiaram com essa sensação boa que vocês trouxeram de lá. E Salão de Milão, assim, por si só, já rende muito assunto, vocês viram aí, né? É um evento que já aconteceu, mas ele permanece sempre muito atual, porque ele nos leva a olhar para frente, a olhar para o futuro, a enxergar o que tem nos próximos anos, né? E nos leva também a perceber como nós estamos em concordância com esse olhar voltado para o futuro, que a gente encontra muito do que é apresentado lá aqui, do que a gente produz, no que a gente cria. Então, super obrigada, né? Obrigada pela oportunidade. Até 2024. Ansiosos já pela próxima edição, Exato. Né? Não só do Salão de Milão, mas de outros eventos que eles porventura... Temos Tiersai, né? Ainda esse ano, então tem bastante coisa pela frente ainda. Tem muito conteúdo, então, pra gente continuar falando por aqui. A vocês, muito obrigada pela companhia até aqui e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, até mais, gente.